A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo ao Crente Podcast. E eu quero agradecer você que sempre está nos assistindo, sempre está curtindo, comentando. Eu leio todos os comentários de vocês aí. E eu quero agradecer a todos vocês que participam, comentando, compartilhando. Você que é aí que nos segue no Instagram também. Já quero pedir para você seguir o Instagram do Crente Podcast. E siga eu também, que é rafa.rodrigues2, tá bom? E já vamos para o testemunho de hoje. Hoje você vai conhecer o pastor Luiz. O pastor Luiz que quando era criança, né, teve ali a sua mãe era macumbeira, mãe de santo. E ele nasceu com uma doença a qual ele foi desenganado pelos médicos. Só que essa macumbeira, mãe de santo, entregou ele ao Senhor, entregou ele a Deus. E através disso, algo sobrenatural aconteceu. Agora você imagina uma mãe de santo entregando o seu filho a Deus. Você vai ver que história impressionante, que testemunho glorioso, maravilhoso que vai edificar a tua fé. Então eu já quero chamar aqui pastor Luiz. Então vem para cá, pastor Luiz. Seja bem-vindo, pastor Luiz. Muito obrigado, uma boa noite, né? Quero agradecer a vocês, né? Amém. Ter convidado, Amém. Né? E a gente está aqui e contar um pouco da minha história, né? Um pouco da minha vida, quem era o Luiz e hoje quem é o pastor Luiz, né? Eu sou casado com a Isabelle, né? Barbosa Monte, tenho uma filha chamada Ana, um filho chamado Henrique, né? E a outra Alice, né? Eu sou pastor Luiz, como já foi falado, sou presidente do Ministério Água Viva no Altar, né? Estou aqui para contar um pouco um testemunho da minha vida. Amém. Pastor, eu quero agradecer a tua presença, tá? O senhor ter vindo de tão longe, lá do Rio de Janeiro, vindo aqui viajar 17 horas de avião, chegar até aqui, né? E eu quero agradecer a tua presença, viu? E antes de começar aqui o testemunho, eu quero convidar você que quer contar o seu testemunho aqui no Crente Podcast. Você pode estar enviando pra gente. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você clica e já cai lá no nosso WhatsApp. E no WhatsApp você envia lá, grava um áudio de até 20 minutos lá contando seu testemunho. E a nossa equipe vai analisar. E se for da vontade de Deus, com certeza você vai ter essa oportunidade de estar aqui. Quero dizer algo para vocês que estão assistindo aí. Aqui 90% das pessoas que vêm aqui contar o seu testemunho são pessoas que entraram em contato conosco. O pastor Luiz foi da mesma forma, não foi, pastor? Verdade. A gente entramos em contato, né? E muitos falam, né? Conta o teu testemunho, pastor, que vai edificar muita fé das pessoas. Então, eis-me aqui, né? Para contar o testemunho. Hoje é a primeira vez que o senhor vai contar. É a primeira vez. Então é inédito, ó. Meu Deus do céu. Então vamos começar então. O pastor, o senhor é pastor, né? É presidente da Igreja Pentecostal Água Viva no Altar, em Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Como o senhor já mencionou, né? É casado, tem 3 filhos. E queremos saber essa história, né? Queremos conhecer o seu testemunho. E vamos começar na tua infância. Como que começou lá no teu nascimento essa história? Então, começou assim. A minha mãe, né? Ela é uma mãe de santo, né? Era uma mãe de santo. E eu estava muito doente. E ela me levou para o hospital e ali eu fiquei internado. E nada de curar, estava muito inchado. E os médicos falaram que algumas horas eu poderia morrer, que ela é só assinar, né? Que esperar, né? Para assinar para depois eu estar fazendo o que tem que fazer. Só que a minha mãe falou assim, já que ele vai morrer, aí dá ele para mim, né? Que morre nos meus braços. Aí eles falaram que era para ela assinar, tentaram convencer ela, né? Uhum. Mas ela não, ela queria criança de qualquer jeito. Uhum. E nesse momento, eles falaram, então você tem que assinar um termo aqui, né? Para a senhora tirar ele. E ela foi, assinou e me trouxe
né? Desacordado, todo inchado, né? E ela falou que ela andou no meio da rua. Chegou na hora, ela joelhou no chão, né? E pediu a Deus. Falou: se tu é Deus, cura meu filho, né? E eu entrego ele para você, que ele seja um pastor. Pronto, né? Isso ela sendo mãe de santo? Isso, ela sendo mãe de santo. Macumbeira, né? E roxa. Então, quando ela me contou, eu fiquei meio assustado na hora. Eu falei assim: mãe, mas tudo tem um propósito nessa terra, né? Uhum. Então, ela me entregou para Deus e caminhou para casa, né? Chegando lá, ela me botou numa cama, uma cama de solteiro, e ali me deixou ali. E nisso que ela me deixou ali, ela foi para a cozinha. E ali ela fazendo as coisas dela, eu creio que ela estava com fome, então ela foi, né, os seus afazeres. Só que depois que ela voltou, que ela deu por si, né, que eu estava ali, que ela foi me ver, eu já não estava mais ali, né? Uhum. Esse negócio que não estava mais, ela ficou desesperada. Uhum. Procurou no banheiro, procurou em tudo quanto é lugar e não me achou. Aí só que ela parou na cama dela, assim, em frente à cama dela, e olhou para baixo. E quando olhou para baixo, ela abaixou e viu que eu estava lá. Uhum. Nisso que ela me pegou, né? Ela me levantou e eu estava ali todo sujo, né? Porque estava debaixo da cama. E aqueles cocôzinhos de baralho, então estava na boca, estava nos dedos. Então, ela falou assim, ela levantou e falou assim: ué, você está vivo. E assim ela agradeceu a Deus, né? E esse foi um milagre que Deus fez sobre a minha vida através da minha mãe, que é mãe de santo, que era macumbeira, né? E aí se passou. E nesse momento que se passou, eu fui crescendo. E tinha uma igrejinha do lado assim da rua, que a gente morava num valão, na beira de um valão. Então a gente andava até chegar na rua. E tinha uma igrejinha. E chegando lá, ela me pegava, me levava para dentro da igrejinha e falava que lá tinha suco, lá tinha pão, tudo para me atrair para dentro da igreja. E eu, como criança, adorava comer o pãozinho, adorava tomar um suquinho, né, que tinha um Nescauzinho lá que era bom. Então isso ela foi me ganhando nisso, né? E a Bíblia diz que nós temos que ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Olha a macumbeira fazendo um trabalho de muitos crentes. Meu Deus. Olha a macumbeira fazendo um trabalho de muitos crentes. Mas por que você acha que ela te entregou a Deus sendo macumbeira? Por que ela não manteve você ali naquela mesma linha dela? Por que você acredita que ela fez isso? Porque eu creio que ela recorreu sim aos orixás dela. Eu creio que recorreu sim aos Exus dela, os deuses delas, né? Eu creio que ninguém podia fazer aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E se Deus tinha uma promessa, Ele cumpriu ali. Né? Ele aproveitou o momento para Ele agir. Às vezes a gente precisa dar o passo para Deus operar na nossa vida. E na vida da minha mãe não foi diferente. Ela, por ser macumbeira, né? Mas um pouquinho só da fé que ela tinha, ela depositou em Deus. E ela viu o resultado. Né? Porque ela viu que para os médicos estava morto, mas para Deus estava vivo. Glória a Deus. Então isso foi para ela. Ela procurou a solução naquilo, né? Naquilo que ela seguia, não encontrou, e recorreu ao Senhor. E recorreu ao Senhor. Uma mãe de santo, que é uma macumbeira. E falava em crente, falava em igreja, ela não dava nenhuma importância. Não dava importância. Mas no momento que precisou, ela clamou: Deus Todo-Poderoso. Isso é forte, não? Isso é forte. E assim, e ela ensinou, né? Não só eu, como meus irmãos, no caminho que tem que andar. Ela mesmo não ia para a igreja, mas ela ensinava. Tinha uma varinha de goiaba que, quando a gente falava que não queria, aí que ela dava nas pernas mesmo, a gente caminhava até a igreja, entrava. Quando era 11 horas, ela estava na porta da igreja esperando a gente. Meu Deus. E isso aí se passou, né? E você, como
Como que era você viver assim, de uma mãe que era macumbeira e na igreja? Eram dois lados totalmente opostos, né? Você sofria retaliações nisso, espirituais ou não? Então, Como que era viver assim? eu fazia pergunta à minha mãe. Ah, Falei, mãe, a senhora vai para macumba e a senhora bota a gente para a igreja? A palavra dela é, você não precisa saber de nada. Você vai para a igreja. ela não explicava nada, só obedece. Não. Porque ela sabe o que ela fez. Entendi. Então, a gente não precisa saber. Uhum. Né? Então, a nossa pergunta para ela era o porquê. Ela ia para lá e a gente ia para a igreja. Uhum. E ela falava que a gente não precisava saber. Então, hoje eu sei. E vocês se conformavam? Não, a mãe certo. falava, a gente obedecia. Uhum. Porque a varinha esquentava. Então, a gente ia assim. Olha, né? ele batia com varinha. Não, tudo a gente isso? falava que não ia. Ela Meu falava, não, você Deus. vai sim. Olha só. Né? Ela ensinou mesmo. Nesse momento, eu fico até emocionado porque a minha mãe, ela largou tudo, né? Ela deixou de crer num Deus dela, né? Na época, na macumba dela, porque viu que não tinha mais jeito, né? Para crer num Deus, né? Que ela só ouvia falar, né? Mas chegou no momento ela ajoelhar e entregar o seu filho para Deus, né? E ter uma promessa ali de que ele seja um pastor, né? E eu creio que Deus olhou e falou assim, é disso que eu estou precisando. É de uma atitude para me gerar um milagre. Mas ela mesmo nunca pensou em ir na igreja com você? Não. Continuou na macumba. Ela continuou. Ela botava a gente para a igreja e ela continuava na macumba. E isso se passou. E quando isso se passou, teve uma vez que ela levou a gente para macumba, mas foi raridade, né? Porque ela não era frequentemente, vamos para macumba, não. Porque acho que o que ela tratou com Deus, ela estava cumprindo ali, né? Mas na idade eu já comecei a não gostar mais de ir para a igreja, né? E quando o Bido me chamou para uma festa, foi aí que eu fui. E essa festa era no centro de macumba. Meu Deus. E que idade que era? Que o senhor já Eu tinha meus 13 anos. 13 anos. Por aí. Aí foi o daí. senhor começou a desviar. Aí comecei a ir pra macumba. Aí chegou lá, tinha guaraná, bolo, essas coisas. Então isso me ganhou. Falei, nossa, é mais do que lá. Onde tinha festa... Não tinha comida, o senhor tava. Quando falasse, tem uma macumba lá, vai dar um doce lá, tem uma festa, tava eu. E nisso foi me atraindo pra dentro do espiritismo. E quando chegou no momento, quando eu pensei que não, já estava com o pé, com a cabeça, tudo dentro. Mas deixa eu perguntar, nesse momento você já sabia a diferença do que era a macumba e do que era o evangelho? Não. Não era, você não aprendeu isso? Na igreja não foi ensinado? Então, na igreja, eu fiquei ali porque minha mãe me empurrava para lá. Então, o povo lá gostava de mim. Então, eu passei a ter um carinho com a igreja, né? Quando eu saí, a minha intenção era curtir. Não era estar mais na igreja, né? E eu fui curtir. Nessa curtida, eu estava dentro da macumba. Né? O meu curtir foi diferente. Quando eu pensei que não, lá estava eu, tocando atabaque, né? Quando eu fui ver, eu estava dentro de um quartinho, né? Quando eu fui ver, já estava, né, sendo cortado. Quando eu fui ver, já estava bebendo coisa que, né, que só Jesus sabe. Então, assim, quando eu fui ver, já estava envolvido já no espiritismo, na macumba, já estava dentro já. Então foi daí que começou a minha vida dentro da macumba. Aí eu avisei minha mãe, falei, mãe, eu vou virar macumbeiro. Ela brigou comigo, falou, não, tu não tem que virar macumbeiro, não é isso que eu te ensinei. Então, mas foi a minha decisão. E ela não falou mais nada, e aí eu fui crescendo cada vez mais dentro da macumba,
aprendi muitas coisas, né, que hoje, né, eu como pastor sei lidar com certa situação, porque eu trabalho com libertação, né? E isso eu creio que nada foi por acaso. Eu falo que é permissão de Deus. Porque se eu não sei lidar com o meu inimigo, se eu não aprender a lidar com ele, quando ele se levantar, como que eu vou fazer? Qual é a armadura que eu vou vestir? Sim. Qual é a ferramenta que eu vou usar? Uhum. E muita gente, às vezes, peca nisso. Uhum. Né? Quer lutar com o inimigo, mas não tem uma ferramenta. Uhum. Uma curiosidade, pastor. O senhor acha que faltou um pouco a presença dos pais junto com você na igreja? Você acha que isso fez falta para você? Para você se manter firme na igreja? Muito. Porque o senhor falou que ia sozinho na igreja, né? Sim. O senhor ia na igreja, sua mãe na macumba. Você acha que faltou muito a presença do pai ali? Muito, porque minha mãe era macumbeira. Então, o que ela pôde fazer, ela estava fazendo. Ela ensinou o caminho. Mas só que ela não ia comigo. Ela me deixava na porta da igreja, eu entrava e ela voltava. Olha só que forte, né? Entendeu? E assim, eu não tinha ninguém que falasse, não, vamos ficar aqui, vamos lá, é aqui que Deus vai operar, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Não, ela me deixava lá. Então a gente sentava no banco, ouvia a palavra e depois acabava, a gente lanchava e voltava para casa. Então não era aquela coisa que tratava de você, cuidava de você. Como hoje nós pegamos uma pessoa afastada ou desviada, a gente tem aquele carinho, né? Aquela coisa de não vai dar certo, é por aqui, não é por ali, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Eu não tinha isso. Porque minha mãe era macumbeira. Então o que ela pôde fazer para mim, ela fez. É, porque a palavra de Deus, ela diz que os pais ensinem os filhos no caminho em que devem andar, né? Ensinar no caminho é você estar junto. Ensinar no caminho já diz ali, estar junto, ensinar no caminho. Não é o caminho, mas no caminho. No caminho. Não é verdade? Porque o exemplo acaba arrastando, é muito mais forte do que o simplesmente você pronunciar, né, a palavra, né? É um grande exemplo esse testemunho seu. Mas vamos lá, enfim, mais pra frente aí vai ter coisa boa aí, né? E nesse momento que eu comecei a me aprofundar muito, né? Comecei a me aprofundar muito e fazia coisa que nem minha mãe sabia, nem minha mãe fazia. Então eu chegava em casa, contava para ela, ela ficava doida. Falava, não, meu filho, que isso? Meu filho, não faz isso. Meu filho não faz... Ah, pastor, tu fazia mal para os outros? Não. Eu estou falando de se aprofundar, né, naquilo que eu estava. Uhum. Então, para você ter o conhecimento, você tem que se aprofundar. Uhum. Como você vai saber uma coisa que você não se aprofunda nela? Sim. Então fica estranho, né? Claro. Então eu era o curioso. Eu gostava de... O que falava para mim que não podia, aí que eu ia. Ah, não toca, aí que eu tocava. Ah, você não entra aí que eu entrava. É por isso que muitos falavam que eu era o bruxo. Ah, você é bruxo. Porque aonde as pessoas não podiam passar, eu passava. Aí eles perguntavam o que eu tinha diferente que ele não tinha. Meu Deus. E nisso tudo, eu fui crescendo. Eu passei por várias, né? Por várias macumba. Né? Fui do Jeje, fui da Angola, né? Fui da Ubanda. Eu sei que eu fui passando. É como uma pessoa passa de igreja em igreja, lá estava eu passando de macumba em macumba. Mas tem diferença essas macumbas? Muita. É? Muita diferença. Qual que é a diferença? Porque uma ensina... É como se você estivesse entrando numa escola e aprendendo a ler. Então você começa do zero, né? Uhum. Tem que primeiro saber o que é letra, né? Depois juntar e depois formar. Uhum. Então não é diferente. Uma vai explicar uma coisa
e a outra vai emendar do que foi explicado. Então, quando você vai ver, você está sabendo coisa demais. Aí você fala, ué, mas por que lá não tem? É porque lá não é igual aqui. Uhum. A Umbanda, ela cultua a imagem, né? Bota a imagem lá e vão cultuar a imagem. Já o Candomblé, já não. São assentamento. São louças. São pedra, como o altar ali. E ali eles fazem muita coisa, representando aquela entidade que está ali. Uhum. Então há de uma diferença muito grande. Uhum. Né? Há o nome diferente. Há folhas diferentes. Então há muita coisa diferente. Então a gente vai aprendendo. Então esse foi a minha trajetória de aprender. Você sai de um, vai para o outro, se aprofunda mais no conhecimento. No conhecimento. Lá, para eles, você vai subindo de nível. Vai subindo de nível, porque você sabe muito. E quando você sabe muito, você é valorizado lá. Aí tem a Umbanda, Candomblé e depois qualquer outro? Eu fui para Angola. Angola. Aí na Angola eu já me aprofundei, coisa que muita gente não gosta. Uhum. Então lá cultuava, né, uma entidade chamada Egum, que só a mãe de santo podia entrar lá. Quando ela falou que só ela podia entrar, o Luiz, o curioso, entrou. Falou, não, você não pode ir lá, tava eu lá dentro. Esperei ela sair. Mas você foi na Angola mesmo? Na Angola mesmo. Você foi lá? Isso aí eu fiquei como membro de lá, me aperfeiçoei, gostei. Falei, aqui o negócio é diferente. Vou ficar aqui. Fiquei. Diferente como? Então, é mais pesado. Poderoso, mais pesado? É mais pesado. Mais pesado. Eles mexem com coisa mais pesada, eles mexem com Egum, eles mexem com essas coisas. Você se sentia mais poderoso? É isso? Então, qual que era o você se acha assim. Você se acha. Mas só que não. Nós sabemos que só tem um poderoso. Só que Sim. lá dentro, você se acha o cara. Porque você faz coisa que muitos não fazem. Você tem uma autoridade que muitos não têm. Umas entidades te respeitam, mas não respeita certas pessoas. Aí tu passa a ser considerado, né? Respeitado. E respeitado. Entendi. Aí que começa o negócio. Porque você, cada vez mais você vai se aprofundando naquilo ali. Mas qual que era a sua intenção em se aprofundar? É ser mais de que meu irmão. É ser mais de que o fulano. É ser mais de que aquele. É ser mais de que o pai de santo. Lá não tem esse negócio de... não, eu sou o tal do Iaú, vou ficar aqui. Não, lá não tem isso não. Lá se ele tiver a oportunidade, ele pisa em você. Meu Deus. Lá se ele tiver autoridade, ele passa por cima de você. Lá se ele tiver autoridade mais do que o pai de santo, vai dar trabalho. Então, essa é uma hierarquia que tem dentro da macumba. É um querendo saber, um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo saber melhor do que o outro. Então, esse era eu, querendo saber melhor. Porque fulano fazia e dava certo. Falei, não, eu quero só pensar. Então, esse era o meu objetivo lá. Falei, não, eu vou. E dava certo. Por causa de quê? Porque eu me aprofundava. Coisas que a mãe de santo não sabia, eu já estava sabendo. Coisa que ela não mexia, eu já estava mexendo. Então ficou aquele negócio, né? Tipo assim, caraca, eu tô crescendo, né? Eu sou o cara, né? Coisa de pessoa que não faz, eu faço. Então isso aí traz muito pro eu, né? E hoje em dia, também no evangelho não é diferente. Porque tem muita gente querendo ser uma coisa que não é. Então isso é complicado. É muito complicado. No reino espiritual o negócio é sério. Satanás existe sim. O negócio não é brincadeira, né? Mas a gente tem um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. É verdade. Então esse Deus, ele pode.
né? É verdade. Então, foi aí que eu comecei a me aprofundar. Foi aí que eu comecei a saber de muitas coisas. As pessoas vinham te procurar para fazer procurar. vários tipos de trabalho. Aí o senhor fazia? Então, não, eu não chegava, não era desse ramo. Ah, não era? Não, Entendi. eu nunca fui de você ir na minha casa, falar assim, ó, eu quero fazer um trabalho com uma pessoa, eu quero que... Não. Eu gostava de aprender. Entendi. Então, nesse momento de aprender, eu sabia lidar com certas situações. Mas nunca fiz mal para ninguém, nunca gostei de fazer amarração, nunca gostei disso. Ah, entendi. Então, a única coisa que eles ficavam meio assim, que eu lidava com certa entidade que ele não dava. Que ele não se juntava. Eu entrava num ambiente que muitos não entravam. Aí perguntam, o que você tem? Quem é você? Quando eu passei para lá, perguntaram assim, quando eu passei para Angola, perguntaram assim, vem cá, de onde você vem? Porque eu não entendo, você sai entrando em tudo quanto é lugar, a gente não pode, a gente não pode fazer nada aqui que fulano, cicrano faz, que vem, que... Eu falei, que isso? Quem faz? Ah, quero ver. Eu vou lá então. Eu era um curioso abusado. Por que o senhor acredita que o senhor conseguia e eles não? Então, eu creio que é naquele objetivo. A mãe de santo falou que se você chegar na porta, você vai torcer o pé, chegar na porta, o bicho vai te pegar, né? Tem muito isso, né? Ah, não chega ali não que fulano tá lá, vai te pegar. Então eu gostava, vai pegar, então eu vou lá. Isso era curioso, né? Curioso. Teimoso. Então eu chegava lá, abria a cortina, tava só o assentamento lá. E eu... ia entrando pra dentro. Quando eu via, eu tava dentro. E quando eu saía, a mãe de santo chegava e falava assim, ué, você tava lá dentro? E ela não tava lá. Mas ela sabia que o troço ruim ia lá, falava com ela. Ah, você entrou na casa de fulano. Eu, que casa? Não, você tava lá dentro. Eu falei, não pode entrar? Como que eu estou num lugar que não pode entrar? Entendi. Mas quando o senhor entrava, acontecia o quê? Nada. Nada? Nada. Acontecia nada. Você entrava lá e ficava lá? Eu falei assim, ué, não pega? Não. Só que ele não fazia nada. Mas queria criar um vínculo. É como se fosse uma amizade. Então, o que acontece? Eu comecei a alimentar. Já viu um cachorro quando é bravo e você começa a dar alimento para ele? Ele vira teu amigo. Então, ali não era diferente. Ali você começava a alimentar, ele passava a reconhecer quem era você. Então, você alimentava, ele se acalmava. Você alimentava, o negócio já era outro. Quando vai ver, você já virava amigo. E virando amigo, ele não te pega. Já viu amigo que é amigo de verdade, feriu o outro? Não. Então pronto. Ele quer conquistar a sua confiança, né? Você entendeu? E você passando para ele que tá tudo ok, tá bom. E isso eu passei a conviver com isso. Então eu via no momento que já não tinha mais nada para mim. Eu falei, então eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que parou por aqui. E tinha uma mãe de santo, né? Ela já faleceu, chamada Teresa. E eu fiz um teste. Esse teste eu fiz. Qual o teste que eu fiz? Ir na macumba dela. Cheguei lá, eu chamar. E quando eu chamei, no primeiro dia eu senti um arrepio. Quem estava lá, dentro dos quartos, começou tudo a virar no santo lá. Começou tudo a virar lá. E isso me chamou minha atenção. Por quê? Eu chamei pelo nome. Como eu chamei pelo nome, eu falei assim, vou chamar para ver se dá certo. Se dá certo, legal. Chamei, veio.
essa mãe de santo, ela falou para mim assim, nunca mais tu faz isso. Eu falei, por quê? Porque essa entidade, ela pode trazer legalidade para alguém aqui dentro. Eu falei, ué, mas não é todo mundo no mesmo barco? Não é tá todo mundo junto, né? Ela, não. Cada um tem a sua origem. Cada um tem o seu modo de agir. Eu falei, tá. Então isso mexia comigo. Aí você fica mais curioso ainda. Mais curioso ainda. Então eu me aprofundava mais ainda. Eita, nossa. Entendeu? Então aí eu fui crescendo na macumba. E belo dia, eu tocando o atabaque lá, a pombagira que virava, ela não virou. E eu tocando, ela não virava. E eu comecei a errar música, comecei a errar as cantigas, comecei a errar um montão de coisa, falei assim, caraca. Aí o menino falou assim, o que está acontecendo com você? Logo você? Aí eu, não. Voltava de novo. E nessa que eu voltava de novo, eu fui fazer uma demanda, né, que é uma cantiga, e demandava com eles. Então aquilo ali é como tivesse jogado uma seta para você, já jogasse a seta para mim. E fui para o banheiro. Quando eu fui para o banheiro, eu fui urinar e saiu sangue de mim. Eu fiquei assustado com aquilo. O que já tinha acontecido, eu não prestei atenção. Da outra vez, eu pensei que... Mas só que dessa vez foi mais, né, mais tenso. O que aconteceu? Naquele momento, me frustrou. Naquele momento, eu fiquei para baixo. Naquele momento, eu já não queria mais saber mais. Porque eu fiquei frustrado. Então, imagina uma pessoa frustrada naquilo que você sabe fazer. Onde a pessoa aplaude você, onde a pessoa te considera. E alguém dizer para mim que eu não era mais o mesmo. Então aquilo acabou para mim. Aí eu saí. Aí a pombagira saiu e falou para mim assim, para onde tu vai? Aí eu falei para ela, tava eu, a minha mãe, né, nesse dia tava minha mãe, né, e minha esposa que me acompanhou, que também não era macumbeira, mas me acompanhou. E eu falei assim para minha mãe, falei assim, hoje é o último dia que eu piso aqui. Ela, por quê? Eu falei, não, hoje é o último dia. A pombagira falou assim, para onde tu vai? Se você sair, você vai voltar quebrado. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir embora agora. Peguei, saí com a minha esposa, saí do portão, falei assim como eu saio, eu não volto nunca mais. Ela falou assim, pra onde tu vai? Eu falei assim, nem sequer eu volto pra cá. Mas se eu for pra algum lugar, a primeira coisa eu vou voltar pra igreja. Foi isso que eu falei. E saí. E fiquei em casa. Isso foi... A minha vida foi, né, de altos e queda, porque eu estava naquele processo. E minha cunhada, aí que entra minha cunhada, que fala pra mim, vamos pra igreja? Eu falo, não, eu sou macumbeiro. Mesmo que eu não estava indo, eu falo, não, eu sou macumbeiro. Não, mas ela, vamos pra igreja, vamos pra igreja. E belo dia ela fez um propósito com Deus, me ganhou para Jesus, né? E eu comecei a ir para a igreja. Então, aí começou uma nova vida para mim, né? E quando eu comecei a ir para a igreja, eu falei assim, e agora? O que vai ser? Porque as propostas veio. Na minha casa, quando eu não tinha nada, alguém chegava lá, a minha esposa está de prova nisso. Quando eu falava assim, pô, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. No meu quintal era um terreno. Alguém me ligava e falava assim, ó, eu joguei aí por cima do muro. Só você vê aí. Aí quando chegava lá,
era a tentação. Por quê? Era o dinheiro que eu precisava. Meu Deus. Era o dinheiro que eu precisava. Aí chegava em casa e minha esposa falava assim, o que é isso? Eu falei, você não falei pra você? O que eu peço, vem. Mas só que era tudo ilusão aquilo ali. Eu aí parei de ir pra igreja. A minha cunhada vai e entra minha cunhada de novo. Me faz ir pra igreja. E nesse processo, eu me afirmei. As pessoas que na minha casa, que era macumbeira, já não ia mais. Não pedi pra ninguém sair, não vi. Deus mesmo tirou. E nisso tudo, foi uma promessa que Deus fez pra mim, falando assim, você vai ser um pastor. Eu falei assim, esse cara tá maluco. Como que eu vou ser um pastor que nem obreiro eu sou? Esse cara é doido. Mais uma vez eu ia para a igreja, chegava lá, o rapaz falava assim, eu te vejo como um pastor. Eu falei assim, esse pessoal, crente é maluco. É tudo doido. Passou. Fui congregar com uma irmã chamada Janaína, hoje ela é pastora, e ali ela cuidou de mim mesmo. Foi ali que eu me libertei. Porque o que eu precisava era ser liberto. E hoje em dia tem muita gente que não sabe lidar com libertação. Porque eu vinha de um lugar espiritual muito grande. Então não ia ser fácil eu sair de uma macumba, ir para a igreja e tá tudo bem. Não, eu precisava primeiro me libertar, né? Porque já tinha aceitado Jesus, então eu precisava me libertar de corpo e alma. E essa mulher me ajudou muito. Irmã, essa irmã, eu ficava endemoniado sozinho. Sozinho. Aí ela batia na minha casa. Vamos pro monte. Eu falei, não vou pro monte. Eu não quero ir pro monte. Eu só saio daqui depois que você descer. Aquilo me dava um temor por dentro de mim. O que eu fazia? Descia. Tava ela, o esposo dela, e a gente ia pro monte. Então ali ela foi tratando de mim, foi cuidando de mim. E eu sentia mesmo aquilo pesado dentro de mim, saindo de mim. Eu chegava em casa e contava, falei, rapaz, hoje foi estranho, né? Porque eu sentia que estava saindo de mim. Falei, hoje foi estranho. Ela, por causa de quê? Não sei, eu senti que tava puxando assim, sabe? A minha perna, ela, que isso? Eu falei, vou contar isso pra ela. Eu contava. Ela falava, isso é demônio. Isso é demônio, tá agarrado em você. Agarrado nos teus pés, é por isso que você não quer ir. Eu falei, pronto. Aí me dava mais raiva. Aí eu não ia mais pro monte. Aí o que Deus fazia? Usava ela de novo. Ela ia lá. Eu fui tratado no monte. O pastor Luiz foi tratado no monte. Teve uma vez que eu caí lá. Meu corpo tremia sozinho. Aí depois eu perguntei, ela falou, isso é demônio? Eu falei, mas que tanto demônio é esse? Ela falou, isso é tudo que você cultuava lá. Então tá tudo com você, você tem que tirar isso. E eu comecei a ser tratado por ela, né? Aceitei Jesus, né? Verdadeiramente, porque levantei a mão por levantar, mas depois eu aceitei com força, né? Como meu fiel salvador. E falei que não sairia mais. E aí começou minha jornada. Recebi uma unção. Fui obreiro, né? Passei, né, por essa jornada. E hoje cumpri o que minha mãe tinha falado com o Senhor, né? Virei pastor. Virando pastor, aí que começou as guerras. Aí começou as lutas. Porque veio o confronto, né? Dos macumbeiros. Mas como que pode você ser aquela pessoa e agora do nada você virar crente? E qual era a resposta do pastor Luiz? Eu estou debaixo da promessa. E é aquele que cumpre não falha. Né? Então, chegou um momento na minha vida que Deus falou assim, você veio e vou trazer essa pessoa, né, que é a minha mãe, né? Pessoa do sangue, eu vejo uma pessoa do teu sangue, né, se rendendo ao Senhor.
E aquilo ali eu comecei a... Porque eu tenho um irmão, tenho uma irmã, né? Mas nunca pensei na minha mãe, né? A possibilidade da minha mãe, nunca pensei nisso. Então a possibilidade da minha mãe era pouco. Por causa de quê? Porque era uma mãe de santo. Né? Ela foi uma mãe de santo, né? Já estava há muito tempo lá, né? Já há muito tempo, desde criança. O pai dela era catimbozeiro, né? Aqueles tempos que nego, ela me contava, né? Que nego corria no meio do mato e sumia. Então ela tinha um pai doido. Então ela viveu nessa época aí. Então olha a origem dela. De uma hora para outra, eu falei assim, esse Deus é... Aí, amém. E nesse momento foi que começou ela pedir para ir para a igreja. Ela falou assim, onde é a tua igreja? Eu falei, lá, irmão Agudo. Ela, irmão Agudo? Eu falei, é. Aí ela cismou de ir lá. Eu falei, tá bom, você paga o Uber? Eu falei, pago. Tu paga o Uber? Eu falei, pago. Paguei o Uber para ela. Aí avisei o povo lá, né? Falei com o povo, falei, ó, minha mãe tá vindo aí. Né? Aí todo mundo, ih! Falei, a mãe de santo tá vindo aí. Aí um falou, o culto vai ficar pesado hoje. Né? O culto hoje vai ficar estreito. Né? Porque uma mãe de santo, com a origem dela, os orixás dela, né? Com o peso que ela carrega, entrar para dentro da igreja, né? O negócio vai ficar estreito. Até por causa de que ela vai carregar um peso danado. Né? E tem gente que... Tudo desligado. Tem gente que entra na igreja e fica desligado. Né? E no momento que ela entrou na igreja, o pastor pregando, ela levantava a mão e pegava. E o pastor profetizava, ela levantava a mão e pegava. O pastor profetizava, ela levantou as duas mãos e pegou. E nisso que ela pegou, com as duas mãos, eu fiquei meio que... Eu falei, mas levantou uma, estava bom. Levantou, estava bom. Mas levantou as duas, estava bom. Vou perguntar a ela. Mas só quando acabou o culto, eu não perguntei a ela. Né? Fiquei aquilo ali, mas não perguntei. Ela, tu chamou para ir para casa? Eu falei, chamo. E ela foi para casa. E quando chegou na casa dela, ela ficou para lá, eu fiquei para cá, ela me mandou, e aí mãe, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Passou um tempo, ela vai e me telefona. E quando ela me telefona, ela fala assim, filho, vem aqui em casa. Eu falei, pronto. Cheio de troço lá, né? Eu não gosto de estar na casa da minha mãe, né? Por causa do... né? Eu falei, mas fazer o quê, né? Minha mãe, eu vou ter que ir lá. Fui lá. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que ela parou, ficou parada assim me olhando, né? Que foi lá dentro e trouxe envelope e falou assim, lembra do pastor lá? Eu falei, pronto. Vai falar mal do pastor agora. Eu, pronto, agora deu ruim. Eu imaginando um montão de coisa. O pastor não presta, né? Porque às vezes as pessoas que é do outro lado, né? Que é canambecista, umbandista, às vezes tem essa crítica, porque os pastores também, né? Falam coisa para eles. Então vai criar aquela rincha. Eu falei, pronto, minha mãe criou rincha com o pastor. Vai sobrar para mim. Mas não. Ela falou, então, fiz outro propósito com o Senhor. Quando ela falou que fez outro propósito com o Senhor, aquilo ali me chamou a atenção. Falei, pronto, mas que propósito é esse? Ela foi e mostrou o envelope. Da de Deus que é de Deus e de César que é de César. Uma macumbeira falando da de Deus que é de Deus e da de César que é de César. Falei, mas que é isso, mãe? Então, eu falei para Deus me aposentar. Uma mãe de santo, macumbeira, pedindo a Deus para se aposentar. Aí eu olhei para a cara dela e dei um sorriso. Falei assim, por causa de quê, mãe? Ela, então, tá aqui. Eu já estou aposentada. Meu Deus. Aí eu falei, o quê? Eu estou aposentado. Eu falei, pode sentar? Que eu estava em pé, que eu não queria sentar, que eu queria ir embora rápido. Ela falou, pode sentar? Eu falei, pode sentar? Ela pode sentar. Eu falei, só tá o quê? Estou aposentada. Na época, ela não podia se aposentar, né? Não tinha possibilidade de se aposentar, mas o propósito que ela fez com Deus, Deus foi lá, aposentou ela e mostrou que ele era Deus na vida dela. Então o senhor quer dizer que uma macumbeira, sua mãe macumbeira, fez um propósito com Deus e Deus respondeu a oração dela. Ela acreditou e Deus respondeu a oração dela. Pela segunda vez.
Pela segunda vez? Pela segunda vez, Deus atendeu o clamor dela. E na sua fé, pastor, por que o senhor acredita que isso acontece? Porque é pela fé. Aquele que crê verá a glória de Deus. E que não crê, não verá. Se é pela fé, existe povo da luz e povo da treva. Filho da luz e filho da treva. Por que o povo das trevas é mais prudente que o povo da luz? Porque eles crêem. Eles acreditam que vai acontecer. Uhum. Então, eles acreditando, acontece. Ah, Deus vai impedir? Não, porque está escrito. É pela fé. A Bíblia diz que pela fé os antigos tiveram bom testemunho porque permaneceram. Se é pela fé, ela creu que um Deus que mora no céu poderia aposentar ela. E foi o que ele fez. Aposentou a dona Jacira. E ela separou, né? Uhum. O de Deus, uma mãe de santo. Eu não falei para ela. Eu não falei nada de envelope, ela só pediu. Uhum. Eu, com certeza, daí perguntou alguém, né, que falou para ela. Uhum. Ela recebeu, tirou os 10%, botou no envelope e falou para mim: dá de Deus que é de Deus e de César que é de César. Uma Meu mãe de Deus santo, do uma céu. macumbeira. Isso é inédito, né? É. É assim, é pra bugar, como diz assim, a cabeça de muita gente, né? Religiosa, na verdade, né? De verdade, porque como uma macumbeira vai fazer isso? É bem curioso. Sei. E minha mãe, ela é Meu viva Deus do e céu. ela mesma pode contar. Meu Deus do céu. E isso mexeu muito comigo. E quando ela fez isso, eu saí de lá muito alegre. Não pelo envelope, estou falando pela vida dela, né? Porque um homem entrou dentro da minha igreja, né? Quando estava numa igrejinha, ele falou assim: essa mulher vai entrar aqui e vai congregar com você. E aquilo eu peguei para mim. E quando eu peguei para mim, falei assim: só um milagre. É só um milagre que pode fazer. Porque não veio só essa palavra. Outros vieram e falavam a mesma coisa. Outros vieram e falaram assim: Senhor. Tinha dia que eu falava: tá demorando, hein? Porque... E assim, a gente não conversava sobre igreja. Eu só falava: como tá a igreja? Eu falei: tá bem, mãe. Como tá a igreja? Tá bem, mãe. Ah, tá. Uma vez que eu falei pra ela: Salvadão, pular? Ela: não. Tá no tempo, não. É isso que ela falava pra mim. Foi a única vez. Nunca falei: mãe, vamos lá. Mãe, vamos na igreja. Só precisa de converter, não. Nunca falei isso. Porque eu conhecia a mãe que eu tinha. Falei assim: se Deus me trouxe e me transformou, por que não pode transformar minha mãe? Por que não pode fazer dela o que fez comigo? Sim. Né? E fez. Belo dia, ela falou assim pra mim: aonde é a outra igreja? Que eu fico sabendo que é perto da minha neta. Aí que tá. Ela preferiu ficar toda segunda-feira indo pra neta pra ir pra igreja. Ela chegou e falou assim: eu vou fazer uma visita lá. Eu falei: amém, mãe. Sem acreditar. Eu falei: amém. Ela foi. E chegar nesse momento, quando foi na segunda-feira, eu tava entrando com a neta dela na igreja. Uma segunda-feira de manhã, a consagração. Aí eu olhei assim, falei assim: ué, minha mãe. Ela entrou. Mas também não mexi, não falei nada. Falei: Senhor, a tua promessa ainda está de pé. Meu Deus. Se o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. E nesse momento, dias passaram, chegou no dia que a minha mãe falou assim para mim assim: filho, como que é esse negócio de se batizar? Aí eu falei para ela assim: ué, mãe, a senhora quer se batizar? Ela: eu já estou ouvindo mesmo, né? Mas faz uma coisa, tira aqueles negócios de lá para mim. Eu falei assim: ué, mas é teus negócios. Ela falou: não, tira de lá, que eu não quero mais não. Meu Deus.
E Deus também tinha falado, usado boca de homem de Deus, que ainda existe homem de Deus nessa terra. Tem homem de Deus ainda. Falou assim: você que vai tirar todas as coisas da sua mãe e ela vai congregar com você. Eu não acreditei, mas depois eu pude ver com os próprios olhos que eu mesmo entrei na casa dela e falei assim: Senhor, eu vou chamar pessoas para me ajudar, porque era muita louça, era muita coisa, né? Falei com a missionária, falei com o presbítero, falei com outras pessoas. Chegou na hora, Deus falou assim: não, vai ser só você. É você que eu te chamei. E aquilo mexeu comigo, eu falei: não, eu não vou aguentar, é muita coisa. E é uma guerra espiritual. Né? Com certeza. Eu não estou lidando com uma pessoa que vai demoniar aqui, a gente vai expulsar no nome dele, ele vai sair. Não. É uma guerra espiritual, até por causa que o território é dele. Ele já faz parte daquele território ali. Já está alojado ali, já está arraizado. E eu falei assim: eu? Só eu? Ele falou: é, só você. E eu fui lá. Eu e minha mãe. Ela dentro da casa, ela falou assim: quer que eu saia? Eu falei: não, você não tem que sair. Porque quem tem que sair é todos esses demônios que estão aqui. Meu Deus do céu. A partir de hoje, só não Glória faz a parte Deus. nenhum deles. Meu Deus. Que forte. E ela olhou pra mim assim e falou assim: filho, muito obrigado. Porque eu já estava sufocada já. Meu Deus do céu. E eu peguei tudo, juntei tudo ali, várias bolsas. Nem sei como que eu consegui. Criei força, juntei tudo, chamei o Uber. Aí o carro foi lá me pegar. Ela falou assim: você quer que eu vou com isso? Eu falei: não, mãe. Cheguei no monte, fui queimar. Irmãos, eu falo com autoridade. Satanás, ele existe. Ele arma assim laço. Ele arquiteta assim as coisas. E quando eu queimei as coisas da minha mãe, as louças se quebravam. Estala, mal joguei no fogo, ela fez pá! Os ferros gemia. Quem estava lá viu. Que eu não estou falando heresia. Os ferros gemia dentro do fogo. Meu Deus. Parecia que tinha gente ali. Gemia. Para você ver o tamanho espiritual que é. E aquilo gemia. E alguém falou assim: pastor, tu tá ouvindo? Falei assim: continua orando aí, irmão. Vigia. Fica ligado. E mandei ligar pra minha mãe, né? Falei assim: pô, liga pra minha mãe, vê se ela pegou alguma retaliação, né? Porque é complicado uma mãe de santo, né? Largar tudo assim de uma hora pra outra, né? E falei assim: eu creio no meu Deus, não vai acontecer nada com ela. Porque muitos que fizeram, tiraram as coisas, né? Ficou doente, passou pelaquela peleja, aquela guerra, né? Entre si. Glória a Deus que minha mãe não sentiu nada. Meu Deus. Minha mãe não sentiu nada. E eu liguei pra ela, pedi a pessoa pra ligar pra ela. Falei: como minha mãe tá? Ela: tá bem. Ela falou que tá cantando lá. Eu falei: tá o quê? Tá cantando. Eu falei: mentira. É, tá cantando. Aí o menino ligou, porque eu sou teimoso, né? Falei: não, eu quero ouvir. Aí o obreiro foi e ligou pra minha mãe e falou que ela tava cantando lá, que ela tava bem. Aí eu fiquei bem. Aí minha mãe falou que queria se batizar, participou da aula direitinho, né? A missionária Maria ensinou, cuidou bem da minha mamãe, né? Tratou muito bem dela. E ela foi se batizar. E hoje ela faz parte do Ministério Água Viva no Altar. Glória a Deus. Da sua igreja, né? É a minha igreja. Hoje minha mãe congrega comigo. Meu Deus, que coisa, não. Jesus, que transformação. E o seu testemunho, ele ensina muita coisa, né? Assim. Primeiro, a autoridade que tem um pai e uma mãe sobre a vida de um filho, né? Verdade. Uma autoridade tremenda.
que foi o momento em que sua mãe ali entregou você para o Senhor. Sim. No momento em que você nasceu. Foi um ato ali que realmente é notório ali aí no seu testemunho, você contando que foi crucial ali, né, para Jesus te resgatar um momento. Porque nós podemos buscar a nossa alegria em várias fontes. Verdade. Vai em uma, vai em outra, e busca ali, busca cá, busca o quê. Recentemente nós vimos aí algo que nunca ninguém imaginou, que era a cantora Anitta falando sobre o vazio que ela tinha na alma. Não é verdade? O que é isso daí? Você buscar em várias fontes. Você pode buscar em várias fontes, né? Para saciar a tua vontade, para saciar aquilo, as suas necessidades. Mas a única fonte que sacia a nossa alma, que tem água viva, olha, Ministério Água Viva, né? Que sacia a nossa alma é a água, aquela que Jesus Cristo tem para nós, que é a água viva. Verdade. Meu Deus do céu. Aleluia. E seu testemunho é forte demais, não? O versículo João 4,13 vai dizer, né? Respondeu-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Verdade. Olha só que maravilha, né? A água que Jesus tem para hoje. Hoje, a água que jorra em você é Jesus Cristo. Jesus Cristo. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Meu Deus. Deus é fiel. E pastor, o que o senhor... qual a palavra que o senhor tem, resumindo, concluindo, para as pessoas que buscam a fonte da alegria em outras coisas, né? Que ainda não buscou e não encontrou Jesus Cristo? Qual a mensagem que o senhor deixaria? Provar da água. Porque muita gente não conhece, não sabe. A Bíblia mesmo diz que aquele que provar nunca mais terá sede, né? Quando ele dá uma passada em Samaria, né? Naquele poço, o que ele fala para ela? Me dá de beber. Ela fala que não tem. Então, já que você não tem para oferecer, tu fica um vazio dentro de você. Uhum. Mas quando tem alguém para dar de beber, você mata a tua sede, se torna cheio. Uhum. Então, se você não provar da água, não tem como conhecer se ela é boa. Então, a gente só sabe se é bom se a gente provar da água. É verdade. Por isso que Jesus vai dizer para ela, se tu provar, nunca mais terás sede. Nunca mais terás sede. Ele está falando, é porque você não provou ainda. Eu estou te pedindo aquilo que você não tem. Então eu estou te dando aquilo que eu tenho. E quando ela prova, a Bíblia diz que ela vai. Porque reconhece, né? Porque a história diz que ele vai revelar sobre a vida dela, sobre os maridos, que não é dela. Mas quando ela vai com outro objetivo. Porque ela provou. E o legal nessa palavra, que ele diz assim, que todos os dias essa mulher ia lá buscar, né? Todo dia ela ia lá. Todos os dias. E daquela água que Jesus tinha, ela não precisava mais ir buscar. Era só uma vez. Era só uma vez. É disso aí. Glória a Deus. Então muita gente precisa provar dessa água. Muita gente precisa reconhecer que ele é fonte da água viva. Amém. Glória a Deus. Porque tem gente Sim. que tem necessidade de beber da água. É verdade. Tem gente que tem sede, mas não tem ninguém para dar essa água. Sim. Então que hoje nós aprendemos a ter fé e crer. Quem beber da água nunca mais terá sede. Meu Deus. Sim. Porque é pela fé.
Sim. Minha Verdade. mãe foi pela fé. É verdade. Hoje eu tô aqui, foi pela fé. É verdade. Porque se ela entregou a mim ao Deus vivo, é porque ela creu que ele podia ressuscitar. Eu sou prova viva que Deus é bom, é maravilhoso e ele vive eternamente. Glória a Deus. Maravilha. É esse Deus que nós apresentamos essa noite. Esse é Deus verdadeiro que não falha nunca conosco, né? Verdade. Meu Deus. Pastor, e vamos... A sua igreja fica onde? É no Rio de Janeiro? Qual que é o endereço da sua igreja? Fica em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. né? Nova Iguaçu, Rua Fernando de Noronha, número 80, né? Ministério Água Viva no Altar, né? Ali são as quarta-feira, culto de libertação, né? A gente trata as pessoas, né, necessitadas, que precisa de ajuda, né? Bastante pessoas te procuram lá na tua Sim, igreja? sim, Vai bastante sim, gente. procura sim. Tá Telefone escasso o curso de toca, né? libertação, né, pastor? Oi? Tá escasso um pouquinho libertação, né? De verdade. E assim, muita gente passando pelo alguns problemas e não sabe lidar com ele. Porque o reino espiritual é grande, ela se prende numa caixinha, né? E tampa e fica ali. Então a gente tenta trazer pra gente e cuidar dessa pessoa, né? E tirar ela dessa caixinha, né? Falar, ó, não é por aí, é por aqui, vamos orar, vai dar certo, né? A promessa vai se cumprir. E se vai se ajeitando daqui, vai se ajeitando dali, a gente ora, jejua, a gente tem aquelas orações. Pastor, o senhor que trabalha com libertação na tua igreja, o que você acha que hoje as pessoas precisam ser mais libertas? Em qual área que você vê que o inimigo tem agido mais na vida das pessoas? Sentimental. Sentimental. Tá pegando muita gente aí. O inimigo tá entrando com força. Hoje tá tendo muita gente com o sentimento abalado. Muita gente divorciando, muito casal brigando, né? Dentro de casa tá uma guerra danada e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E esse demônio, ele entra mesmo da discórdia, ele entra da confusão, da intriga, do apontamento, eles entram e estão abalando os sentimentos de muita gente aí. Então, muita gente está chegando para mim e falando, pastor, minha casa está assim, estou com sentimento disso, minha vida não está boa. Então, é filho, é esposo, né, nora. Então, a casa tá um pouco desarrumada, né, que eu falo. Porque a gente vê que hoje nós temos muita informação, né? Nós temos muita informação. Nós temos o celular que tem... Gente, hoje até a inteligência artificial nos ajuda em tudo, né? Sim, sim. Tudo tá fácil pra gente, o conhecimento tá muito fácil de você ter, né? Muito diferente de antigamente. Sim. Mas mesmo assim a gente vê as pessoas cativas, presas e procurando ajuda, porque não consegue sair de uma depressão, de uma ansiedade, de uma opressão maligna, de pensamentos que ali que oprimem ela. E qual conselho você daria, pastor? Procurar ajuda. Pessoas? Procurar ajuda. Porque as pessoas hoje em dia, depois que ela fica abalada, ela não procura ajuda. Ela se esconde. Ali bate a depressão. O diabo da depressão, ele vem para acabar mesmo. Para você tirar a sua vida. Para você ficar desgostoso, desgostosa. Então isso tudo vai afetando dentro de você. Quando vai ver, você está pendurado numa corda. Você se jogou debaixo de um carro. Né? Então esse demônio ele tem... ser andado em muitas casas, né? Em muitas pessoas. Então bate essa depressão, né? Porque o sentimento, né, é uma coisa, eu falo que é pesado, não é pesado mesmo, porque depois que entra é difícil sair. É verdade. Sabe o que eu sinto assim, pastor? Eu sinto que
essa questão de entretenimento que tem hoje em dia na nossa vida, ele está tentando nos levar a uma realidade que não existe, uma realidade vazia, né? Uma realidade totalmente vazia, de você estar ali rolando as redes sociais, ou você se entretendo na televisão. Hoje, o entretenimento é gigantesco, né? Para desviar o nosso foco é enorme. Para você não ir na igreja hoje, tem muitos motivos. Né? Antigamente a única desculpa que você tinha era porque estava chovendo, ou porque tava cheio de barro na rua. Verdade. Mas hoje tem tantas desculpas, né? Eu tô cansado, né? E o entretenimento, ele tem levado a gente, nos levado a um lugar que às vezes nós pensamos que é algo que vai nos aliviar, é algo que vai trazer descanso, mas está nos levando para algo vazio, um lugar vazio, não é verdade? E o senhor acredita que isso tem levado as pessoas para ter pro inimigo, tá dando essa brecha pro inimigo agir também? Querendo ou não, você deixa de buscar a Deus, né? Sim, hoje estão usando muita tecnologia, né? O celular, hoje em dia, tá matando muito crente. Muito crente. O celular, hoje em dia, tá acabando com muitas pessoas. Que é aquele negócio. O culto tá rolando online, não preciso ir na igreja. Eu vejo no meu celular. Né? Você quer falar com uma pessoa, você não precisa ir lá. É só você fazer uma transmissão ao vivo que você fala com ela. Né? Não tem mais aquele negócio de você chegar lá, abraçar, apertar a mão, bater um papo, conversar. Hoje não tem. Não tem isso. É como a Bíblia fala, o amor de muitos estão se esfriando. Então, a pessoa, hoje em dia, ela não tem aquele amor de ir na igreja, adorar a Deus, em espírito e verdade. Hoje ela vai se ela quiser. Hoje é aquele ditado. Ah, não. Quem é o pregador? Ah, não vou hoje não, amanhã eu vou. Ah, mas não, começou a chuviscar, vai molhar meu cabelo. Antigamente não. Metia uma touca, botava uma sombrinha, ia correndo, mas ia. Hoje não. Hoje é tudo pelo telefone. Hoje é tudo pelo telefone. E o amor de muitos estão se esfriando por causa disso. É nego se prendendo no telefone. Você vê uma coisa, se pedir uma pessoa para estar orando, meia hora, meia-noite... Não consegue. Ela não consegue. Não. Mas ela consegue pegar o telefone, começar de 9 horas da manhã, vai até 3 horas da manhã. Vai. Verdade. Então é difícil, entendeu? Então, se você vê, não é só com os adultos, não é só com o crente, é com todo mundo. Eu pego o meu filho, falo para ele, filho, vamos orar. Ah, pai, daqui a pouco eu vou. Ah, pai, eu não quero orar. Pai, mas quando você olha para o lado, tá ele agarrado no telefone. Aí tu olha ele meia-noite, mas não quer orar, né? Não quer conversar, não quer bater papo, né? Mas quer ficar nas redes sociais, entendeu? Quer ficar no joguinho dele. Então, eu creio que o que mexe hoje, está mexendo muito, é redes sociais. Está mexendo com muito crente, está mexendo com muitas pessoas por aí. E tá com força. É isso que eu analiso e vejo. E confundindo um pouco, né? Porque você acaba vendo muitas ideias diferentes, vertentes diferentes, pensamentos diferentes, e você acaba se confundindo assim, em muitas coisas, né? Porque, meu Deus do céu, como a rede social tem confundido a gente. Às vezes a gente vê alguma coisa e desanima com a igreja, desanima com... Olha para a pessoa, né? Isso. Olha para o ser humano e fica indignado e não acredita no evangelho mais. Mas nós devemos olhar para Cristo. Verdade. Né? Isso é onde nós devemos olhar. E onde muita gente tem se perdido é realmente deixar de olhar para Cristo. Verdade. E olhar para o ser humano. Porque... Infelizmente, se a gente for ver, recentemente nós temos visto muitos casos de escândalos, mas a própria palavra diz que é impossível de não vir os escândalos, né? Mas por quem vir, né?
Mas devemos olhar para a cruz, olhar para Cristo. É isso. Hoje está difícil, né? A gente olha o irmão, aí outra pessoa olha para ele e fala assim, como que eu vou? Olha o irmão lá. O outro ali. Como que eu vou? Eu prefiro ficar na minha casa. É assim que eles pensam. Sim. Foi como você falou. Muitos estão olhando para o homem, esquecendo Deus. Muitos estão olhando pelo erro do irmão, mas não olhando o que Deus pode fazer. Olhando o que Deus pode operar. Então é mais fácil olhar para o erro de alguém de que adorar um Deus vivo. Né? Para eles é um sacrifício de tolo, como vai. Não, é sacrifício de tolo, mano. Não, aquela igreja eu não vou mais, não. Tu viu na rede social lá o varão? Tu viu o outro ali? E aí, como que faz? Estão desacreditando. Né? Mas eu creio naquilo que está escrito. Eu creio na palavra de Deus. Né? O amor de muitos estão se esfriando, sim. O escândalo estão vindo, sim. E as coisas vão acontecer. Então, se a gente não tem o foco em Cristo e prosseguir, você não anda. Ah, porque o fulano parou, você vai parar? Ah, porque o fulano não vai, você não vai ir? Irmão, quando a bênção vem, vai vir para quem? Quando a vitória vem, vai vir para quem? Então eu prefiro andar com Jesus. Prefiro caminhar com Ele. E eu sempre falo aquele ditado, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me arrancou. Eu sei onde Deus me colocou. Então, se tem um propósito, eu preciso prosseguir. Eu acho que a gente também tem que se pôr um pouquinho no lugar das pessoas, sabe por quê? Porque a gente não deixa de ser pecador igual a outra pessoa, não é verdade? Igual um irmão nosso, né? Que pode ser pecado, pode pecar também. Mas pessoas que estão assim numa grande posição, como um pastor, alguém que já está, né? Ele é muito visado. Quando acontece algum erro, alguma queda, é muito julgado. Mas tem hora que eu penso assim, né? Tem hora que eu imagino assim, como é difícil estar numa posição, por exemplo, de um pastor, do evangelista. São muitas guerras. É certo que tem certas coisas que a gente escolhe também. Sim. Né? Um pecado assim, por exemplo, de um adultério, por exemplo, ele não acontece assim de uma hora para outra. É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Planejada, E né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo vai te alertando. Mas a pessoa vai insistindo ali, vai alimentando aquele pecado. Verdade. Né? Mas quando há uma queda de alguém assim, a gente deveria orar mais por essas pessoas. Porque eu fico imaginando assim, pastor, por exemplo, nem todos nós estamos preparados, por exemplo, nem todo cristão está preparado, por exemplo, para ter uma vida com muito dinheiro, por exemplo. Sim. Nem todos nós estamos preparados. Porque tem gente que, se Deus der um pouquinho mais de riqueza, ele desvia da igreja. Se afasta. Não é verdade? Então, será que estamos preparados para chegar, né, a um nível maior? Então, tem que haver uma busca, né? Tem que estar preparado para chegar a um nível maior, não é verdade? Sim, claro. Tem coisas que é pela tua caminhada, né? É pelo teu esforço. Tem coisa que você tem que fazer, né? E tem gente que não. Vai esperar cair do céu. Acha que tem que ser da maneira que eles querem. Mas não. Quando... Eu sempre uso isso. Que quando há uma reação na terra, há um movimento no céu. Então, o que é para você fazer, você faz. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Então, muita gente não leva para esse lado. Acho que tem que ser da maneira deles, do jeito deles. E aí? Como que a gente faz? Como que prossegue assim?
Uhum. É por isso que se você dá muito para quem não tem um equilíbrio, vai se perder. Aí tu dá para um camarada que sabe tratar, sabe cuidar, tem um equilíbrio. Aí o outro que não tem vai falar, mas por que ele foi e eu não? Por que ele conseguiu e eu não? É porque falta uma coisa dentro de você. Falta o equilíbrio que você não tem. Uhum. Então, se der para você, você perde tudo. Vai fazer igual filho pródigo. Uhum. Me dá aí. A primeira oportunidade que foi para fora se perdeu. Porque não tinha o equilíbrio. É tão triste, é tão assim ruim você querer antecipar algo na tua vida, porque se você recebe algo no momento errado, você acaba perdendo aquele tempo, né? Por exemplo, eu já vi muitas pessoas entrarem em um ministério ou uma obra em que não era para aquela pessoa e ela não suportar aquilo. E além de ela não conseguir desenvolver aquilo ali, ela desvia da igreja ainda, né? Porque aquilo ali não era o ministério da pessoa, o lugar dela era outra. Isso. Não é verdade? E se acaba matando a pessoa. Meu Deus do céu. Tocou num ponto que aconteceu comigo. O que aconteceu? Uma pessoa que estava conosco, né? Foi para outro ministério. Mas só quando estava conosco, você conseguia ver o brilho. Não é porque ela saiu, não. Não é isso, não. É porque você sentia que ela ficava mais à vontade, fazia as obras com mais frequência, que ele tinha aquele brilho. Uhum. Né? Mesmo com as guerras, com a luta, a gente estava ali dia a dia, então a gente via a potência que ela tinha. Quando saiu sem direção. Saiu porque alguém falou que tinha que sair. Falou porque ia dar alguma coisa. O que essa pessoa faz? Sai. Ah, pastor, você não segurou? Claro que não, a gente não podemos fazer isso. Deus, ele não vai se intrometer nas suas escolhas. Se você escolhe uma coisa, a consequência é sua, não de Deus. Uhum. O que é para Deus fazer, ele vai fazer. O que é para você fazer, faça você. Uhum. Então, aquilo ali, quando você tocou, isso me chamou a atenção. Porque essa pessoa, quando olha para ela agora, deu brilho. É quando pergunta, vai falar, não, é luta, é guerra. Não é porque você saiu de onde não deveria ter saído. Ainda não era o tempo. Tem pessoa tomando decisão que não é para tomar. É por isso que hoje está quebrando a cara. Está caindo. Está se machucando. Que está tomando decisão precipitada. Isso é forte, hein? Isso é forte. Querer tomar uma decisão errada sem buscar o Senhor. Tem gente que quer tanto uma coisa e fica ali. Deus, eu quero. Tem hora que tá bom, vai lá, né? É isso aí. Aí quebra a cara. E quebra a cara. E por isso que nós devemos estar sempre Nós devemos estar sempre ouvindo a voz do Senhor naquilo que Ele tem para cada um de nós, né? Verdade. Amém. Pastor, quero agradecer a tua presença, viu, pastor? Amém. Agradecer a tua presença. Quero mandar um abraço lá para todos os irmãos da tua igreja. Amém. Que eu sei que vão assistir. Vai. E eu adoraria conhecer tua mãe também. Ah, sim. Eu sei que muita gente vai perguntar da sua mãe. Ah, sim. Meu Deus do céu. Eu creio. Eu creio que ela pode estar aqui, né? Pode, com certeza. Quem quiser que a mãe dele esteja aí, ó, comenta no vídeo aí. Então, Pastor Luiz da Igreja Pentecostal Água Viva no Altar. Então, quero mandar um abraço para todos os irmãos aí da Igreja Água Viva no Altar. São duas, né, pastor, que você falou? São duas. Duas igrejas. Uma são todas no Rio? São todas no Rio. No Rio de Janeiro. Isso. Amém. Então eu quero agradecer mais uma vez você, obrigado, pastor. E antes de encerrar, eu queria pedir para o senhor fazer mais uma oração. Amém. Por mim, por nós aqui, por todos que estão assistindo, para quem ouviu esse testemunho, ficou aqui até o final nos escutando, amém? Amém. Pode. Oramos. Querido Deus, eterno Pai,
Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, Senhor, que esse testemunho possa alcançar, Senhor, vidas. Sim, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aquelas, Senhor, que está sofrendo de alma. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que não possa tomar uma decisão precipitada. Sim, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, vai de encontro de coração quebrantado. Sim, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor, em nome de Jesus, esse podcast em tuas mãos. Aleluia. Continua trazendo pessoas sinceras, Senhor, sobre esse lugar. Continua fazendo o teu querer, a tua vontade, Senhor, alcançando vida, Senhor, Aleluia. sobre essas lives. Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor, que muitas almas serão render aos teus pés, Senhor. Através, Senhor, dessas lives. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma cada um que assistiu, Senhor. Sim, Pai, Jesus, esse testemunho, Senhor. Que assim seja a tua vontade. Sim, Jesus. Que aqueles que sentiram, Senhor, a tua presença, Senhor. O Senhor falando no coração deles. Aqueles que não são crentes, que vêm se render aos pés. Que é assim que eu te peço Jesus. e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Sim, Jesus. Pastor, muito obrigado Eu que pela agradeço. tua presença mais uma vez. Amém. Tá bom? E você que ficou assistindo até o final também, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Então, curta, comente, compartilhe. Conta para todo mundo que você conhece o Crente Podcast. E se você, repito mais uma vez, se você quiser vir contar o testemunho aqui, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e você já cai direto no nosso WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até o próximo episódio.